Pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas. A palavra, ela está bem clara, né? A palavra, ela diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta, ela se abre. E se o seu filho lhe pede um pão, você não vai dar uma pedra, você vai dar um pão para o seu filho. O nome do texto na minha Bíblia, ela tá a persistência na oração. Mas na Bíblia do meu celular, ela tá a bondade de Deus, que é o tema que tá no cartaz, né? E no meu entender, eu fiz uma interligação. Porque Deus, Ele é tão bom que Ele nos deu a bondade dEle, junto com a nossa persistência em orações, aos nossos filhos, marido, né? E tudo mais. Mas como você tem buscado? Como tem sido as nossas orações, né, perante ao Senhor? Eu quero contar um testemunho sobre mãe, no caso eu, sobre o meu filho. Eu sempre tive o desejo de gerar. Eu fiz uma oração ao Senhor quando eu tinha 16 anos. Eu recebi um louvor de um amigo meu lá de São Paulo. A gente conversava muito sobre os louvores da época, que na época era Diante do Trono, fazia muito sucesso. Só que naquela noite ele falou assim para mim: Bia, o Senhor está pedindo para me mandar um outro louvor para você. Não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. E ele me mandou. E aquele louvor, ele contava a história de Abraão e de Isaac. E eu me apaixonei naquele louvor. Mas ele não sabia do sonho que eu tinha de gerar um filho. Eu queria sentir uma criança mexer dentro de mim. E quando eu ouvi todo aquele louvor, eu chorei, porque eu chorei muito, eu saí da conversa, eu não me despedi dele. E depois daquele dia eu nunca mais falei com ele. E quando eu terminei de chorar, eu falei para o Senhor assim, falei: Pai, se um dia o Senhor me der a oportunidade de gerar, o meu filho vai ser chamado Isaac. Isso eu tinha 16 anos. Muito tempo passou, eu fui gerar o meu filho, eu tinha 31 anos. Mas eu já não me lembrava mais dessa oração. E meu avô já era muito idoso e eu resolvi homenagear o meu avô. Eu falei que o nome do meu filho ia ser Mário Leonardo. Só que aquele nome ele me incomodava. Toda vez que alguém chegava em mim e perguntava: ah, vai ser Mário Leonardo, mas me incomodava muito. E um dia, com 6, 7 meses de gestação, eu fui fazer um ultrassom. E tinha 3 voltas do cordão umbilical em volta do pescoço dele. Eu corria risco de perder ele. Quando eu cheguei em casa à noite, eu fui orar e apresentei para o Senhor a situação. E o Senhor foi muito claro. Ele falou assim: o nome dele não é Mário, o nome dele é Isaac. Você esqueceu? E aí no outro dia eu falei para minha mãe, falei: mãe, não vai ser mais Mário não, vai ser Isaac, mas vai continuar com o Leonardo, que é o sobrenome do meu avô. Aí mais um tempo se passou, meu filho cresceu, tive ele normal, não tive problema no parto, desenrolou sozinho o cordão umbilical e levamos a vida. Quando ele estava com em torno de 3 anos, eu estava trabalhando, a minha mãe me mandou uma mensagem, uma foto de uma parte do corpo do meu filho, que estava totalmente inchada e desproporcional. Ela falou: vem para casa correndo que Isaac não está bem. E eu levei ele para o hospital. Pronto atendimento. Chegando lá, a doutora me disse que ele corria risco de morte e que ele teria que fazer uma cirurgia urgente, porque senão ele poderia ir a óbito em poucas horas. E ela falou assim: se não voltar ao normal, mãezinha, eu sinto muito. Voltei com ele para casa, fui procurar um especialista, demorou 1 mês para me conseguir a consulta com a especialista. Marquei a consulta, nós fomos, demorou mais 1 mês para ele conseguir fazer a cirurgia. Isso já foram 2 meses. E eu só pedia para o Senhor: Senhor, segura, não deixa esse negócio estourar, eu não quero perder meu filho. E eu tinha esquecido completamente da minha oração já, nessa altura do campeonato.
Mas o tempo foi passando, ele fez a cirurgia. Só que chegou no dia da cirurgia, algo dentro de mim falava assim: você vai perder seu filho. Tá chegando a hora. Eu esqueci da história de Abraão e de Isaac, completamente. E aquilo me incomodava muito, porque eu não estava orando. Eu já não buscava mais que nem eu buscava antes. E eu levei ele para a cirurgia, entrei no centro cirúrgico com ele, deram a anestesia nele e eu vi ele dormir. Isso, me retiraram da sala e me colocaram na sala de espera. Ali eu fiquei com 2 celulares trabalhando, esqueci de Deus completamente. Não orei em nenhum momento ali. Falei com o funcionário, falei com o transportador e tudo mais, mas esqueci de Deus naquele momento. Aí retiraram ele do centro cirúrgico, mãezinha, ele tá bem, acompanha ele na UTI. Fica em observação até a hora dele ir embora. Fui com ele para a sala de UTI, acompanhando ele. Ele estava dormindo, mas ele estava muito inquieto. Ele se debatia muito. E eu falei: não tá normal. Ele é agitado, mas para quem tomou anestesia era para ele estar mais calminho. E fiquei ali olhando e tinha 3 enfermeiros no pé da cama dele, mas os 3 mexendo no celular, não deram importância também. E naquilo ali eu vi meu filho cair os batimentos, a respiração dele já não estava a mesma, o olhinho dele começou a virar e ele se debatia muito na cama. Quando o batimento dele chegou em 35, aí eu não aguentei. Aí eu falei: olha, o batimento do meu filho está caindo, o coraçãozinho dele está parando. Aí eles vieram desesperados em cima dele ali na cama, tentando ressuscitar, trazer ele de volta, ativar o coração dele de novo. Eu dei 3 passos para trás porque eu não poderia estar ali perto. Nisso, eu orei ao Senhor e falei, eu lembrei. Na hora do desespero, a mãe lembra de Deus, né? Vai correndo. Nessa hora eu já não tinha mais intimidade nenhuma com Deus. Aí eu só dei 3 passos para trás e falei: Senhor, ele nunca foi meu. Quando ele nasceu, eu devolvi ele para o Senhor porque eu lembrei da promessa. Antes dele ser meu, ele é teu, mas ele está nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa na vida do meu filho. E nesse momento o coração dele já tinha parado. Os 3 enfermeiros já estavam desesperados, chamando a doutora que estava no centro cirúrgico com outra criança. E ali meu filho já estava morto. Eu mantive a calma. E quando eu acabei de fazer a oração, o batimento do coração dele, que estava totalmente zerado, foi de 68, subiu para 78, para 88, 98 e normalizou em 103. Meu filho ressuscitou na minha frente. Uma pessoa que já não tinha mais intimidade nenhuma com Deus ali naquele momento. E dali nós saímos do hospital e continuamos vivendo, né? Ele está bem. Muito difícil ele fica doente, graças a Deus. Mas ele continua aí, bem ativo. Só achar aqui os pontos. Oh, Deus. Mas o que eu quero dizer, né, com esse testemunho do meu filho, meu em particular também, que cada oração que a gente faz, Deus ouve. Deus ouviu a minha oração quando eu tinha 16 anos, foi me responder com 31, que eu gerei o meu filho. Depois de um tempo ele me colocou numa prova para me trazer de volta para a presença dele. Hoje eu estou mais firme, não pretendo sair, né, depois de tanto testemunho forte como esse. Mas eu tive que viver ali o que Abraão viveu com Isaac. Só que Abraão, diferente de mim, ele teve fé o tempo todo. Ele permaneceu, subiu o monte, levou o seu filho, e no último segundo ali o Senhor chamou: Abraão, Abraão, chamou ele por 2 vezes. No caso, eu que tive que recorrer, né? Eu não ouvi a voz do Senhor antes disso. E hoje, né? O que tem sido o nosso impossível? Porque para mim era impossível meu filho ressuscitar. Eu não tenho forças, nenhuma de nós aqui, mães, né? Temos essa força para ressuscitar um filho, para trazer ele de volta. O nosso impossível tem sido nossos filhos nas drogas, desviado, doente,
com depressão. Não é fácil para uma mãe ver nossos filhos passar por tudo isso e não poder fazer nada. Mas o que é o nada? O orar? O orar é o tudo que nós temos. É a ligação direta que nós temos direto com o céu, com o Espírito Santo, que é nosso intercessor, que está aqui do nosso lado o tempo todo. Na semana do Dia das Mães, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Pai, o que se assemelha ao amor de uma mãe que está na Bíblia? Mas fala comigo na palavra. Eu achei que o Senhor fosse me dar qualquer palavra. Até um salmo eu achei que o Senhor ia me dar. Ele foi em 1 Coríntios 13, lá no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só uma mãe sabe o que é isso. A mãe, ela sofre em silêncio, ela sofre calada. Ela não tem mais ninguém ali do lado dela a não ser Deus. Mas a gente só vai lembrar disso no último momento, quando já acabaram as forças, quando já acabaram tudo e você está lá no chão, você se vê sozinha. Quantas mães estão aqui hoje cansadas? Os joelhos já estão marcados, o coração está angustiado, já não sabe como orar, que palavra usar, já não sabe como pedir, como interceder. Eu já me vi nessa situação diversas vezes, não só pelo meu filho, mas em diversas situações da minha vida. O que eu posso dizer? Todas nós que somos mães planejamos o futuro dos nossos filhos, né? E sem exceção, eu acredito. A gente planeja ver a barriga crescer, a gente planeja ver o nosso filho engatinhar, andar, a primeira fala, a primeira palavra, a gente planeja o primeiro dia de aula, a gente planeja tudo dos nossos filhos. E por que nós não vamos orar nesse sentido? Por que nós não vamos buscar ali, detalhe por detalhe da vida dos nossos filhos? A gente tem que aprender a orar na palavra. Todos nós aqui temos uma promessa. Cada uma de nós que estamos aqui hoje, nós recebemos uma promessa. Seja de quem for, qual for o pregador que passou aqui ou que passou em outra igreja que vocês foram, vocês receberam uma promessa. Os seus filhos são frutos de promessa, né? Então a gente tem que aprender a orar em cima disso, do que a Bíblia nos fala. Se você abrir a Bíblia, ela está cheia de promessas para todos os dias das nossas vidas. Então nós temos que aprender como mãe. Nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Somos nós as primeiras intercessoras dos nossos filhos. Então a gente tem que buscar nos detalhes. Está com os filhos nas drogas? Senhor, tira meu filho da droga. Senhor, traz ele para dentro da igreja junto comigo. Senhor, limpa todo o organismo dele. Senhor, prepara uma esposa, um esposo para andar ao lado dele. Prepara uma casa, prepara um trabalho onde ele possa ter tempo de vir para dentro da tua casa, te louvar, te buscar, te adorar verdadeiramente. Busca nos detalhes. Papai ouve, ele sabe da intenção do nosso coração, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir os detalhes, o que você planeja para os seus filhos. Então coloca ali no joelho, no altar do Senhor, tudo aquilo que está no seu coração, em busca do seu filho. Lembra da palavra? Ela fala, pede e recebe, busca e encontra, bate na porta do coração do Senhor até ela se abrir. A oração de uma mãe, ela tem muitos efeitos. Então não para de lutar, não para de buscar, não para de adorar. Porque é nessas horas que o Senhor fala. Às vezes você está lá caído, você acha que o Senhor não vai falar, mas o Senhor está falando com você através de um louvor, ou através de uma vizinha que está conversando aqui do lado, você está ouvindo o testemunho dela, já te ajuda. É muito o agir de Deus, a gente não entende, mas Ele está ali agindo todo o tempo, Ele está falando com você, Ele está te dando resposta, mas muitas vezes você está tão cansada, você está tão com o coração ali já duro, porque você já buscou e você quer que aconteça hoje, que aconteça amanhã, e não é assim. É tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo onde Ele prepara, né? Depois das nossas orações. Muitas vezes a gente está ali lavando uma louça, que nem a Bispa Leila falou, mas o Senhor está falando. No dia que a Bispa Leila falou comigo, me convidando, eu também estava lavando louça. Olha a coincidência. São os momentos onde Deus mais fala comigo nos afazeres. E por que então não buscar o Senhor nesses momentos? É o momento onde você está com o coração, a mente ali, limpa de tudo.
já sabe. Salmo 139 diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Sabe cada palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo que nós falássemos. Você acha que Ele não sabe qual a intenção do coração de cada mãe aqui? De ver o filho bem, de estar com o filho aqui ao lado, ouvindo a palavra do Senhor, louvando e adorando verdadeiramente. Deus sabe. Mas Ele quer ouvir sua boca, Ele quer ouvir a sua voz, o que vem do coração. E se a gente não buscar por eles, quem que vai buscar? Os amigos das ruas? Aqueles que não sabem dar o caminho certo? Os nossos filhos só têm a nós como mães. Não adianta você contar com tia, com tio, não, é mãe. Deus nos colocou no papel justamente para isso. Se Ele me respondeu lá em 1 Coríntios que é igual ao amor dele por nós, quem mais vai interceder por nossos filhos senão nós? É cansativo? É. É dolorido? Muito. Só a gente sabe a dor que a gente carrega. Ninguém vai se assemelhar à dor de uma mãe. A mãe, ela gerou, ela sentiu desde o começo. A mãe é capaz de sentir o filho sofrer de longe. Eu tenho essa conexão com meu filho. Quando ele se machuca na escola, eu sei. Um dia que ele se machucou, aí me ligaram. Eu estava aqui em Várzea Grande. Eu cheguei em cima da hora. Na hora que eu cheguei em casa, da escola me ligaram. Mãe, corre pra cá que seu filho se machucou. Não é nada grave. Cheguei lá, meu filho estava inchado desse tamanho com roxo. E não era nada grave. Mas o coração de mãe já estava ali, ó. Ativo. Então, a salvação, ela é individual. Né? Todos nós sabemos disso. Mas se nós não atrairmos os nossos filhos agora, nós só temos esse momento. Nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Amanhã, a gente não sabe se vai estar aqui. No próximo minuto, a gente não sabe se vai estar aqui. A gente não sabe quando sair daqui para fora, qual a palavra de desânimo que vão te atacar para você desistir. Porque todos os dias o inimigo se levanta. A cada segundo ele está ali te acusando. Por que você vai continuar? Você está aí de pé, por quê? Você vai buscar por esse filho, por quê? Você não desistiu ainda? Você não viu que não tem jeito? É assim o tempo todo. O tempo todo eles nos acusando. Mas se a gente não buscar e atrair os nossos filhos para a igreja agora, ninguém mais vai fazer isso por nós. Quando nós trazemos eles do jeito que eles estão, o Senhor quer eles do jeito que eles estão. Você não vai limpar seu filho lá fora, não é você que vai limpar. É o Espírito Santo que vai se encarregar disso. É Ele que convence, é Ele que muda o caráter, é Ele que muda tudo aquilo de errado que o mundo colocou e Ele vai se transformando. E não é uma transformação, ele está hoje aqui, amanhã ele está transformado, não é. Se com nós, com todas nós, não foi assim, por que com os nossos filhos vai ser? Vai passar por processo. É que nem o apóstolo William falou. Colocou nas mãos de Deus, deixa Deus agir. Deus vai amassar, Deus vai quebrar, Deus vai constranger, Deus vai humilhar. Nós passamos por tudo isso para estar de pé hoje na presença do Senhor, por que com eles vai ser diferente? Então eles precisam ser amassados, sim. Vai sofrer, vai passar na mão do oleiro, mas vai ser restaurado, igual nós fomos. Os versículos 9, 10 e 11 diz: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Então, se a palavra está dizendo que se até nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que faz o nosso impossível se tornar possível. Então, se pedirmos a cura, a libertação, papai vai dar, só que tudo é no tempo dele, não é no nosso. Eu orei lá atrás, quando eu tinha 16 anos, que nem eu falei, e fui ser atendido o meu pedido, eu tinha 32 anos. Levou anos para realizar um sonho. Então, para os nossos filhos é isso. Pode levar dias, meses ou até mesmo alguns anos. Só não podemos desistir. No meio de tudo isso, eu passei por muitos processos. Um médico aqui de Cuiabá falou que eu nunca seria mãe. Ele queria retirar o meu útero. Se eu tivesse retirado o meu útero naquela época, meu filho não estaria aqui. Eu não estaria contando o testemunho do meu filho. Foi um testemunho forte, eu vi meu filho morto,
mas também eu vi ele ressuscitar com a glória de Deus, né? Glória a Deus. Quem são as pessoas que você tem trazido para dentro da sua casa? Quem são seus amigos? Eles te ajudam a se aproximar de Deus ou eles têm te levado para longe? Para onde eles têm te levado? Para onde eles têm te conduzido nesse meio tempo de conversa que vocês têm com eles? Quando você abre campanha pelos seus filhos, tem alguém que vem ajudar? Ou é só você nas madrugadas? Ou é só você meio-dia? Ou é só você 3 horas da tarde orando? Quem que está do seu lado? Se não os seus líderes espirituais que oram, quem mais? Ou se são só aqueles que falam, não, larga a mão, você está perdendo seu tempo aí orando. Esquece, né? Você já orou para Deus enviar amigos de verdade para andar ao lado de vocês? Amigos que ajudam. Não estou falando amigo de companhia, de conversar, de vir para a igreja só junto, de falar, ai, vamos para a igreja hoje, vai ter um culto abençoado. Não, eu estou falando de amigo para dobrar joelho, para pagar preço, para descer nas madrugadas juntos, na mesma união, com o mesmo pretexto de oração. Eu orei muito tempo para Deus me abençoar com uma amiga assim. Ele me abençoou. Hoje em dia ela é como uma mãe espiritual. Uma mãe espiritual e uma mãe também, uma segunda mãe para mim. Porque ela veio na minha vida numa época que eu precisei muito. Onde eu pensei em desistir, onde eu pensei em parar. E eu falava, eu não quero mais, eu vou sair dessa igreja, para mim tá difícil, não é para mim isso não. E Deus enviou ela no momento certo. Ela falou, não, você vai orar, você vai buscar, porque você tem um chamado, seu chamado está atrasado. Eu estou junto com você. E ali a gente passava 3, 4 horas no celular. Ela, você vai orar assim, 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 eu vou orar assim, 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 a gente vai quebrar toda essa maldição. A gente vai orar junto pelo seu filho. E ali a gente criou uma grande amizade. Hoje em dia eu compro as brigas dela, ela compra as minhas e a gente troca. A gente está sempre ali trocando. É assim, né, irmã? Aí a senhora tem uma amiga de verdade, enviada por Deus. Então, a gente tem que procurar ter amigos que Deus envia, amigos que Deus prepara, para andar com a gente em todo momento. Né? Porque se não for assim, na primeira descida ela vai junto e você vai junto. Uma não levanta a outra, quando a outra cai, como que fica? Aí cai as duas, fica as duas prostradas no chão. Tem que ser duas no mesmo propósito. No dia que uma cair, a outra levanta. Lutar sozinha é muito dolorido. É muito cansativo. Mas as mães que estão aqui sabem disso, né? Não tolero mais. É filho desaforando, é filho desrespeitando. E um dos mandamentos, né, que está lá, um dos 10 mandamentos é honrar teu pai e tua mãe. Eu acredito que a maioria aqui tem a mesma idade que eu e nós crescemos honrando nossos pais e nossas mães. Era um olhar, você já saía da sala, ou era uma chinelada que voava, você já baixava a cabeça e respeitava. Hoje em dia você tem que gritar. Eu falo porque eu faço isso com meu filho, você tem que voar chinelo e nesse mesmo não respeita. Acham que são dono da razão, né? Não tem nem tamanho, tem 5 anos. Mas lá em casa é desse jeito também, não é diferente da casa de vocês, não. A gente precisa ter do nosso lado, como eu falei, um amigo verdadeiro, né? Porque no dia que uma desanimar, a outra vai animar, no dia que uma cair, a outra vai levantar. E a gente tem que ter alguém para segurar a nossa mão. Nós somos feitos de carne. Nós precisamos de um abraço, de alguém que encosta e fala, não, vai ficar tudo bem, eu estou com você. Mas, né, a gente sentir o abraço, o acalento do Espírito Santo, não tem nada igual, é sobrenatural, é maravilhoso. Mas nós precisamos de um abraço. Nós somos mães e muitas vezes nós estamos sozinhas. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhas sem ninguém para conversar? Ninguém mais quer ouvir os nossos problemas. Porque de tanto que a gente já falou, as pessoas que estão à nossa volta já estão cansadas de ouvir. Ah, já sei tudo que você vai falar. Você vai me falar tudo de novo? Nem precisa, né? Parece que ninguém
nos ouve ou nos entende, ou nem faz questão de estar perto da gente. Eu quero até pedir desculpa de antemão, eu estou com a garganta meio ruim, estou me recuperando agora, então a palavra que eu trouxe é bem rápida, tá, irmãs? Me perdoem. Para encerrar, quero falar rapidinho sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus faz parte de sua essência. É uma característica intrínseca ao Senhor, que é manifestada através do que Ele criou, na forma misericordiosa com que Ele se relaciona com a criação e na sua autorrevelação, pelas Escrituras e através de Jesus. A bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada e abundante. No texto, Jesus está nos dando a garantia de que nossos pedidos têm valor diante de Deus. Portanto, pedi, procurai e batei não são apenas sugestões que Jesus nos dá, mas atitudes imprescindíveis. Pedir, procurar e bater é o mesmo que insistir e perseverar com fé. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, Bispa.